Olá para você que pode mais. Qual é a melhor numerologia? Vamos lá? Olá para você que pode mais. Eu sou o professor Max e eu sou especialista em ajudar a você a entender mais a numerologia e obter cada vez mais prosperidade com a numerologia cabalística. No vídeo de hoje, vou falar de um tema que muitas pessoas vêm me pedir, perguntar e vêm falar: tá, mas eu vi que existem várias tabelas de numerologia. Qual é a melhor numerologia que existe? A melhor numerologia que existe é a melhor numerologia que é a melhor para você. Eu me identifico com a numerologia cabalística e através dela eu consigo me conectar e entender todos os meus números e aceitar todos os números que através dela eu consigo enxergar. Algumas pessoas vão falar: não, mas a melhor numerologia é a pitagórica, não, é a kármica, é o caldeu. Cada um vai ter que escolher a sua, né? Veja o seu nome em números, observe os resultados e veja qual que você se identifica mais. Porque existem vários tipos de numerologia. Eu estou aqui com o papel anotado aqui, ó, numerologias que eu conheço aqui, que as mais fáceis de você identificar. Numerologia cabalística, aí tem a numerologia pitagórica, né, que é uma das mais conhecidas, daí tem o sistema caldeu, tem a numerologia kármica, numerologia védica, numerologia chinesa, numerologia quântica, numerologia nórdica, e aí vai. A maior diferença, a diferença mais impactante, a diferença principal em qualquer numerologia são as tabelas, tá? Por quê? Se você pegar a análise do número, a identificação, o porquê, a maioria das numerologias vai ser tudo igual. Varia muito de autor para autor. Ó, veja só, aqui eu tenho diversos livros de numerologia, tá? São alguns, e aqui tem mais. Daí tem outros livros aqui de numerologia. Eu estudo todas as numerologias. Mas você fala: professor, você não é de numerologia cabalística? Eu sou, mas eu não posso fechar os olhos e achar que a numerologia cabalística chegou ao final e que tudo da numerologia está ali. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que a gente pode abrir a cabeça e aprender com outras numerologias, que é o que eu faço. Eu estudo numerologia pitagórica, né? Vou ler livros da pitagórica, a kármica, a quântica. Eu vou analisar e ver o que faz sentido. O que faz sentido, geralmente, o que eu faço. Eu aplico na minha vida. Eu sou o meu próprio teste na numerologia. Eu vejo aqui, eu observei que esse cálculo faz sentido, essa análise que foi feita faz sentido. Geralmente, os cálculos são muito iguais, né? O ciclo de vida é igual, lições kármicas, dívidas kármicas, tudo igual. O que difere de um para o outro é a tabela onde é tirado a própria somatória. E o nome, né? Numa vai ser expressão, outra vai ser número de alma, outra motivação, outra, sabe? Só muda a nomenclatura, mas a essência é igual. É analisar o nome em números, pegando a tabela de numerologia pitagórica e cabalística, por exemplo. Uma vai até 9 e outra, no cabalística, vai até 8. Mas se você pegar o número 1 na numerologia cabalística e o número 1 na pitagórica, é a mesma questão. Você pode pegar qualquer autor, de todos os autores que eu estudei, todos trabalham e falam a mesma questão, é a mesma linguagem. Todos falam do mesmo sistema, o mesmo número, e um autor ou outro vem e traz alguma informação a mais ou a menos sobre o próprio número. Então você entendeu que o núcleo de diferença em qualquer numerologia são as tabelas. É isso, basicamente a tabela. Então eu vou apresentar para você as tabelas aqui e você faz o cálculo do seu nome e observa. Mas eu verifiquei aqui que eu estou mais nessa. Tá bom, vai lá e vai estudar. Vai pedir o seu mapa nessa numerologia e vai ver o que faz melhor para você. Eu estaria mentindo para você se eu falasse: a numerologia cabalística é a única e não sou assim. Eu acredito o seguinte: a que me faz sentido totalmente, que eu olho, vejo meus números totalmente, é a cabalística. Estou repetindo isso para você porque é a verdade. Eu analisando aqui na pitagórica, analisando nas outras numerologias, eu não me vejo. Eu não enxergo esses números da minha pessoa. Mas, por exemplo, o número de destino, que é a soma da sua data de nascimento, que representa 50% do seu mapa, em todas as numerologias vão ser iguais. Porque é a mesma soma. Agora, o seu nome em números, por exemplo, na pitagórica tem uma diferença. Na pitagórica, estou colocando para você aqui na tela, você vai observar que a letra A vale 1,
B vale 2, C vale 3, D vale 4, E vale 5, F vale 6, G vale 7, H vale 8 e vale 9. E assim por diante, vai continuando nessa sequência, sempre de 1 a 9. Então, ela é a mais simples de você analisar os nomes, porque você segue a ordem alfabética colocando número em cada uma das letras, né? Sempre de 1 a 9, e você vai repetindo. Então, bem simples, né? Eu não sei se essa tabela é a efetiva, né? Porque a tabela de pitagórica, inicialmente, ela veio da numerologia, que fala numerologia grega. Seguindo a tabela da numerologia grega, então, 1 é alfa, 2 é beta, 3 é gama, 4 é delta, 5 é epsilon, né? 6 é de gama, 7 é zeta, 8 é eta, 9 é teta, né? Daí assim por diante. Aí tem centenas e dezenas. Quando você analisa a pitagórica, você vai ver que já na tabela ela está reduzida. Então tem essa diferença aí, e que talvez, eu não sei quem trouxe essa informação, até porque Pitágoras, né, ele foi um iniciado, né, ele estudou no Egito, estudou com os babilônios, estudou em várias escolas, ele saiu da Grécia, estudou entre 30 a 40 anos em outros lugares, e depois voltou, né? Daí criou a escola, né, dele, e depois aconteceu todas aquelas histórias que talvez você já saiba ou não sabe exatamente como que ele morreu, se ele foi para um outro lugar e se isolou, ou se ele foi incendiado lá na escola dele junto, então não se sabe exatamente. Para uma pessoa estudar com Pitágoras, né, para ser um iniciado, primeiro tinha que doar todos os bens, aí ele tinha que ficar um tempo lá sem falar nada, fazer votos, juramentos, né, de nunca passar nenhuma informação. Então, pode ser que essa informação, não sei se ela vem completa, mas aí é outro assunto, é outra questão para outro momento. Aí temos a tabela do sistema Caldeu. Se você observar a tabela de numerologia cabalística e do sistema Caldeu, elas são a mesma tabela. A diferença é que no sistema Caldeu, a tabela ela não tem os acentos, mas o que eles consideram, né, o que é mais importante no sistema Caldeu, pela numerologia do sistema Caldeu, são os valores, o som que é formado pelo nome. No caso, assim, José é o valor que forma nesse nome. E daí, no sistema Caldeu tem vários cálculos também, alguns diferentes aí que eles aplicam, né? Então, é outra tabela que vem aqui para você analisar. O sistema Caldeu e a numerologia cabalística, eles vêm da mesma fonte, do alfabeto hebraico. Então, a diferença não é muito grande. Aí nós temos a tabela de gematria, a tabela do sistema judaico ou da Cabala, né, Cabalá, que é a utilizada, que ela é a mais, como posso dizer para você, ela usa o valor numérico das letras do alfabeto hebraico mais puro. Então, você sabe que a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, a segunda é Bet, depois Gimel, Dalet, Re, Vav, Het, Tet, Yod, Kaf, né? Cada uma dessas letras tem um valor na tabela, né, de Cabala, né? Só que tem uma diferença nessa tabela. A tabela do alfabeto hebraico, a da gematria, da judaica, ela considera os zeros. Então, ela é assim, ela vai de 1 a 9, depois ela vai de 10 a 90, né, somando os números sempre com zero, e depois ela vai de 100 a 400. Então, quando você pega um nome no alfabeto hebraico, na tabela de gematria, na tabela judaica, você vai somar, por exemplo, um nome e ele vai dar 400, 300 e alguma coisa, porque ele está considerando os números. Na numerologia cabalística já aconteceu essa redução, né? Porque foi retirado os zeros e aí ela foi transliterada. Aí tem mais uma outra numerologia que eu trouxe aqui, que eu vi, que eu localizei a tabela, né? Se você pesquisar, você vai pesquisando no Google, você vai achando. A tabela de numerologia nórdica. Ela vai de 1 a 9, né? Praticamente seguindo até 5, ela segue os valores como se fosse a tabela normal. Então, A vale 1, B2, C3, D4, E5, daí ela pula para a letra U, que vale 6, 7 vale o vale 7,
F8Y9. Aí vai seguindo e tem umas outras diferenças aí que eu estou colocando na tela para você observar. Aí outra numerologia que foi extraída praticamente não, a tabela de numerologia, que é a numerologia quântica, ela foi feita totalmente utilizando os conceitos da tabela de numerologia cabalística. Então a tabela de numerologia quântica e cabalística é a mesma tabela. Não tem diferença. E o que é a numerologia quântica? A numerologia quântica partiu de uma invenção das pessoas que elas quiseram modernizar a numerologia. É certo? Não sei. Não posso dizer para você que é certo ou errado. Até onde eu estudei ela estuda praticamente alguns conceitos da numerologia normal e entra alguns cálculos a mais ali que tem algumas diferenças, mas é sempre nesse mesmo sentido que eu falei para vocês. Mudam alguns cálculos, mas é praticamente tudo igual, tá? Entra alguns cálculos a mais, outros a menos. Depende até do numerólogo. Às vezes o numerólogo segue um caminho, o outro segue outro. E aí, por último, né, a tabela de numerologia cabalística, que é a tabela que eu utilizo, né, e que é a tabela que eu vejo que me faz todo sentido utilizar. Eu analisando as pessoas, faz sentido. As pessoas que eu conversei, né, eu já, hoje eu devo estar já entre uns 1.500 mapas numerológicos feitos aí no Brasil e no mundo, e entre as pessoas que eu fiz o mapa, a grande maioria, ou seja, 99,99,99, se identifica totalmente com a tabela. Tanto que tem muitas pessoas que vêm de outras numerologias para fazer a de cabalística, né? Mas aí é com a pessoa. Uma questão que você tem que ficar muito claro para você, ó, coloque isso na tua cabeça, tá? A numerologia e qualquer numerologia vai te ajudar o tanto que você se permitir ajudar. Se você não se permitir ajudar, se você chegar já não tentando, não vai mudar nada, não vai acontecer nada na tua vida vai continuar igual, e você vai falar que a culpa é da numerologia, sendo que você, né, simplesmente não se esforçou. O exemplo que eu dou, que eu acho que é muito fácil de você entender, é o seguinte: te dou um prego para você pregar numa parede. Então você vai pregar aqui para mim nessa parede. Daí eu te dou um martelo. Só que você fala, não, eu não quero pregar com o martelo, vou pregar com a mão. Daí fica lá batendo com a mão e você vai e fura a parede com a tua mão. Você vai machucar a tua mão. Mas eu te dei o martelo, né? O martelo que eu posso dizer aqui que é a numerologia, o mapa numerológico. Por que você não usou o martelo? Ah, porque eu quis bater com a mão porque eu achava mais gostoso. Então aí você escolheu, entendeu? Você definiu o que é melhor para você. O problema não é a ferramenta, o problema está em você saber utilizar ou não. E é isso que fica aí para você. Você quer usar a numerologia? Quer saber qual que é a melhor numerologia? Experimente aí o martelo, né, e fure a parede aí com o seu prego e veja aí o resultado que você vai obter. Tenho certeza que você vai se surpreender e vai entender cada vez mais sobre você. Todas as pessoas que descobrem a numerologia, elas estão dando um próximo passo para o próximo nível. Porque muitas pessoas, quando elas permitem-se, né, mudar, a vida muda, né? E a pessoa mudando, a vida ao redor dela muda, e tudo mudando ao redor, as coisas vão acontecendo. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Força e raça!